Olá, bem-vindos à TV 247. É com muita alegria que recebemos aqui o governador do Piauí, Wellington Dias, que também assumiu o mandato como presidente do consórcio Nordeste. Tudo bem, Wellington? Tudo bem. Primeiro, um prazer, para mim é um orgulho muito grande o trabalho que vocês fazem. O 247 hoje é recebido com bastante carinho e admiração no Brasil inteiro, também no Nordeste, no meu Piauí. E é uma honra muito grande poder partilhar aqui desse momento com vocês. A honra é nossa. Quem faz a entrevista também é a nossa editora Gisele Federici. Tudo bem, Gisele? Tudo bem. Prazer, governador. Prazer, querida. Bom, vou começar trazendo uma pergunta que eu acho que é a grande inquietação de todos os governadores no Brasil inteiro, que diz respeito à questão do coronavírus. A notícia recente, seu antecessor como presidente do consórcio Nordeste, governador da Bahia, Rui Costa, fechou um acordo em torno da vacina russa, né, que é a vacina Sputnik. Então eu queria lhe perguntar, primeiro para contar, como é que está a situação da Covid no Nordeste de maneira geral, no Piauí especificamente, e como é que vai ser encaminhada a questão das vacinas pelo consórcio? Muito bem, primeiro um prazer. Nós tivemos uma agenda onde eu fui eleito presidente do consórcio, sucedendo Rui Costa, depois fui à Bahia, para uma agenda de transição com a equipe técnica, com a equipe dele, e já nessa mesma agenda da eleição nós colocamos o tema da vacina como a prioridade das prioridades. Qual é a posição do Nordeste? Estamos tratando isso com o Fórum dos Governadores do Brasil, com a Confederação Nacional dos Municípios, o ARUDI, que também participa conosco desse debate, também com lideranças na Câmara, no Senado, com o setor privado, porque é uma tarefa muito complexa. Qual é a ideia que estamos trabalhando? Diferente do que aconteceu até agora, no trato da pandemia, nós estamos insistindo na necessidade de um plano nacional, ou seja, garantir que tenhamos o poder central, como aconteceu agora com H1N1, com a Penta, outras vacinas que já são aplicadas, a compra centralizada pela União, pelo governo federal. Aliás, tem uma medida provisória que já assegura os recursos. Essa compra, nós defendemos, o Brasil deve aderir ao acordo com a Organização Mundial da Saúde, que permite a todas as vacinas que foram aprovadas, que sejam, vamos dizer assim, cientificamente aprovadas. É claro que ela aqui, ao entrar no Brasil, tem que ter a aprovação do Comitê de Ética Médica, da Anvisa, não é, para que a gente, a partir daí, possa trabalhar. O segundo ponto, além dessa compra unificada, é evitar o problema, os riscos, até essa coisa policialesca que aconteceu no Brasil, na compra de respiradores, na compra de monitor, porque se o município é quem compra acolá, se os estados que compram, enfim, você fica muito na dependência das regras puramente de mercado. Se é o país que vai comprar, pela relação que tem com o Ministério de Relações Exteriores, com as embaixadas, enfim, tudo isso dá mais segurança. Então, segurança já na fase inicial é nossa prioridade. Paralelo a isso, garantir também que a gente tenha a condição, nesse entendimento, de fabricação do Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condições de produção interna, ou seja, ao fazer o entendimento, o direito de produção. Claro que nós vamos pagar pelos estudos, pela pesquisa, etc., mas o direito de produzir no Brasil. Graças a Deus a gente tem condições em Salvador, no Nordeste, no Recife, tem condições aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Manaus, ou seja, o Brasil pode produzir de forma descentralizada e, ao mesmo tempo, facilitar com isso a distribuição. Da parte dos estados, vamos ter que ter uma preocupação com seringas, EPIs, ou seja, todo um aparato sofisticado. E o terceiro ponto é a estratégia da aplicação. Nós estamos falando de uma operação de guerra gigante, de vacinar provavelmente aí próximo de 200 milhões de brasileiros e brasileiras. E nesse aspecto, veja, nós temos que garantir as condições de um cronograma que evite que a gente tenha um tumulto. Ou seja, tenta imaginar, chegou vacina,
Chegou só em São Paulo, até conversei com o governador Dória, é um problema. Você vai ter um corre-corre. O que aconteceu quando começou a dar colapso na rede hospitalar? As pessoas corriam para o estado vizinho, tá certo? Então, isso aqui vai acontecer se não tiver plano nacional. Um plano nacional. E nesse plano nacional, nós estamos defendendo o agendamento, ou seja, qual é a regra? A regra vai ser priorizar o pessoal da saúde, da segurança, os que vão estar envolvidos na aplicação da vacina. Depois, como é que vai ser a ordem? Não é? Então, as pessoas se inscrevem, devemos facilitar através da rede de agentes de saúde que o país tem, veja a importância da rede do SUS, garantir as pessoas poderem pela internet, ao fazer a inscrição, ali já dizer, ó, vai ser tal dia, em tal lugar, naquele hospital público ou privado, naquele horário, né? Então, como outros países estão fazendo, a Inglaterra está fazendo, a Rússia está fazendo, ou seja, e nós temos que ir num caminho que dê um ordenamento. Então, o que estamos buscando agora é um entendimento com o ministro da Saúde, com o Congresso Nacional, para que a gente tenha as condições desse ponto. Se não vai sair, também precisamos saber. Até porque não tem sentido. Eu vi esses dias, vai ser no primeiro semestre do próximo ano. Uau, eu tenho um problema emergencial para que o país volte à normalidade, para que o meu estado e todos os estados voltem à normalidade, cada município, a gente precisa ir para o caminho seguro. O caminho seguro é a vacina. Então, se tem condições em dezembro, já temos que começar em dezembro, janeiro, e quanto mais cedo, melhor. Por isso, um planejamento nacional, nós estamos querendo planejar para 90 dias, vacinar todas as pessoas, então nós vamos ter que ter em cada município, não é, tantos lugares de vacinação, setor público, setor privado. Defendemos, inclusive, abrir a possibilidade do setor privado também, como aconteceu com os exames, como aconteceu, ou seja, o setor privado também ofertar. Quem tem plano de saúde, quem tem condições, enfim, poder utilizar. O objetivo é todos os brasileiros vacinados, aí uma base de dados unificado, porque isso vai permitir, inclusive, a relação do Brasil com os outros países. Não é? Você imagina um constrangimento. O país tal está abrindo as suas fronteiras, menos para o Brasil. Isso aqui mexe com tudo, com turismo, com o comércio, isso aqui mexe com a economia. Então, é esse plano que esperamos, pelo Consórcio Nordeste, pelo Fórum dos Governadores, tenho conversado com os governadores, independente de partido, independente de quem é governo, quem é oposição, ou seja, o coronavírus não tem partido, não tem governo, não tem... Ou seja, o coronavírus, ele é o inimigo comum, e nós temos que lidar com conforme a ciência, e a ciência diz que o caminho seguro é a vacina. O senhor disse que já começou um diálogo com o ministro da Saúde, né? Esse governo já está no terceiro ministro da Saúde durante a pandemia. O senhor tem expectativa de que haja esse acordo nacional para que todo esse sistema seja... para que o Brasil, né, como país, como o senhor defendeu, tome as rédeas dessa ação? Né? É possível ter uma conversa através do Consórcio Nordeste e até outros governadores com o ministro da Saúde? Não é a primeira crise sanitária, nacional, enfim, que o Brasil vive. A varíola, a tuberculose, H1N1, influenza. O Brasil sempre agiu dessa forma. O poder central tem uma política nacional. E veja que eu estou falando aqui de diferentes momentos da história do Brasil, com diferentes partidos governando o Brasil, mas uma coisa sempre foi respeitada. O poder central, em política de saúde nacional, ele toma a dianteira, ele apresenta um plano nacional, ele é um facilitador, ele é um integrador, e é isso que nós desejamos. Eu espero que a gente tenha essa maturidade para, independente das disputas próprias da política, trabalhar nessa linha. Por parte do Nordeste, do Consórcio do Nordeste, do Fórum dos Governadores, eu posso dar o testemunho, e dos municípios também, há essa maturidade, há essa tranquilidade para o diálogo. Mas houve abertura, a princípio. Houve abertura, então nós estamos agora. Porque qual é a lógica? O ideal é que a gente possa, já neste mês de outubro, ter todo esse plano nacional já resolvido, para dar tempo. Isso é uma coisa que não é fácil. Claro. Lá no meu estado são 224 municípios, São Paulo são quantos municípios? E assim, cada lugar do Brasil. Eu tenho que definir, para atingir, o plano é para 90 dias,
Então, eu tenho tantas pessoas a vacinar. Então, vai ser sábado, domingo, feriado, quantos pontos de atendimento nós vamos ter, só a rede de saúde dá conta. Eu tenho que colocar em centros sociais, tenho que colocar o setor privado. Nós vamos abrir para que o pessoal de uma rede de supermercado possa ter uma condição da aplicação da vacina, o pessoal de uma determinada empresa. Ou seja, esse caminho, estando definido, eu acho que a gente alcança um resultado que é bom, não apenas para a saúde dos brasileiros, mas também para abrir a condição para a economia, que é o outro problema aí, muito grave. Antes de chegar na economia, eu queria só abordar um pouco mais sobre a vacina, porque o presidente Bolsonaro, ele fala que ninguém pode ser obrigado a ser vacinado. Na sua opinião, até para que o Brasil possa abrir suas fronteiras, a vacina deve ser obrigatória? Ela não é obrigatória. Vamos pegar aqui o exemplo aqui, no Brasil é obrigatório o voto. Uhum. E se não votar? Bom, lá tem uma multa. Quanto é a multa? Uns R$3. Então, eu defendo a liberdade. Mas há um processo que nas democracias se coloca como um princípio importante. O meu direito termina onde começa o teu, tá certo? Isso. Então, eu tenho o direito de não me vacinar, mas eu tenho o direito de você não transmitir para mim. Então, veja, quando alguém for viajar, vai ter que exigir a vacina. Quando alguém for trabalhar em um determinado setor, público ou privado, os que estão ali vão querer saber quem está vacinado, quem não está vacinado. Aliás, como já ocorre com as outras vacinas. Quando alguém do Brasil vai a outro local, cadê a comprovação aqui das suas vacinas? Normalíssimo, tá certo? A gente aceita com a maior tranquilidade. Então, o que eu estou dizendo é que as regras já existem. Então, a obrigação, ela, em primeiro lugar, eu acho que é uma questão de conscientização. Tem aí um monte de fantasias. Que isso aqui é uma vacina que faz matar as pessoas. Então, nós temos que todos trabalhar no sentido de tirar a fantasia, acreditar na ciência. Acho que, como nunca, a ciência venceu. Se a gente não teve uma calamidade maior no planeta, e já foi grande, mais de 1 milhão de óbitos, no Brasil chegando a 150 mil óbitos, meu Deus do céu. Ou seja, então é uma vacina não obrigatória, mas as pessoas com a consciência de que vão ter restrições se não forem... Haverão restrições, assim, até porque, veja, o meu estado, o seu município, enfim, vai criar regras. Então, eu acho que é melhor ter um regramento nacional. É possível que tenha alguém que, eu já peguei, eu já estou imunizado, enfim, aí nós vamos ter que tratar com a ciência. Porém, a transmissibilidade precisa ser evitada, tanto internamente no Brasil, como nós vamos nos submeter às regras de outros países. Veja só, alguém de um outro país, eu estou lá no meu estado, e agora no Nordeste a gente está tratando muito do tema do turismo, né, que é um tema que gera muito emprego lá na nossa região. Se alguém de outro local tem a informação de que uma parte grande da população daquela região não foi vacinada, será que as pessoas vão se sentir segurança de um país que, sei lá, próximo de 100% foi vacinado, de vir para esta região? Então, é algo que a gente precisa pensar, com muita seriedade. Sinceramente, eu acho que é residual o número de pessoas no Brasil que não vai ter a vacina. Como é que está a questão da volta às aulas? Qual a sua opinião sobre se deve ou não voltar ainda nesse ano presencialmente, se é necessário que as crianças vão para a escola e se o sistema de educação como um todo deveria considerar o ano de 2020 junto com o ano de 2021, ano letivo? Olha, nós temos uma situação dramática em relação a alguns setores. O setor de eventos, por exemplo, áreas como turismo, como eu citei, cultura, enfim, esporte, mas também nessa área relacionada à educação. Meu estado são 3.200.000 pessoas, 3.300.000. Nós temos 1 milhão de pessoas que entram em atividade com a volta da educação. Estou lá enfrentando essa polêmica. O comitê, que é um comitê científico, foi da opinião que deveríamos experimentar a condição de uma pequena parte, de 1.007%, mais ou menos 70 mil pessoas. Qual era a lógica? A lógica era os que estão
nas universidades, faculdades, na fase de conclusão, porque elas precisam do diploma, concluir, ter o diploma para vir para o mercado de trabalho. Inclusive, pessoas da área de medicina, de enfermagem, que nós estamos precisando para atuar. Mas em outros cursos também. Pessoas que estão no terceiro ano do ensino médio ou que estão prontos para disputar vaga no Enem, disputar vaga nos vestibulares. Então, quando a gente fez a conta, mais ou menos 70 mil pessoas, para citar um exemplo do meu estado. Qual era a lógica? Retorna, com isso a gente tem vagas nas escolas, foi feito todo um plano, EPIs, etc. Ainda assim, gerou polêmica, teve uma decisão judicial, agora está se pactuando essa semana, liderado pela doutora Carmelina, que é a procuradora do Estado, juntamente com o Executivo, o Judiciário, Defensoria, mais entidade dos professores, dos trabalhadores, dos alunos, dos pais de aluno, enfim, nós fechamos lá um entendimento. Por quê? Porque senão cria uma desigualdade também. Eu tenho estados que voltaram, estão tendo aulas presenciais para o Enem, tá certo? Quer dizer, quando você faz as aulas nesse modelo, com o uso da tecnologia online, o que acontece? O aluno não fica muito tempo. Não é? Ele aguenta ali 40 minutos, 50 minutos, mas não vai além disso. E nas aulas presenciais eu consigo fazer 4 horas de aula dia, pelo menos, e isso ajuda a um aprendizado maior. Criaria uma desigualdade fazer um Enem em que numa região a preparação foi uma e na outra região foi muito menor. Então, isso aqui é o centro da preocupação. A profissionalização e, do outro lado, vagas para o ensino superior. Do outro lado, eu fico com a seguinte posição. Peraí, nós também estamos próximo da vacina, tá certo? E aí, como fazer? Mas aí, seguindo a ciência, a gente abriu essa possibilidade com esse público, até para que a gente possa também aprender como é que vai ser o retorno, porque mesmo com a vacina, nós vamos ter ainda uma situação, por esse residual que pode ficar, as escolas, você vai colocar seus filhos ali, tem uma quantidade de pessoas que não se vacinou, você fica inseguro. Então, por isso que eu acho que as escolas vão exigir a vacina na retomada, compreendeu? Então, claro, há nesse caso que ter toda uma experiência, e a ideia do Piauí era essa. No consórcio Nordeste, nós discutimos e a prioridade foi: vamos ter a vacina como ponto para poder abrir mesmo um cronograma completo para as aulas. Só para esgotar o tema da vacina, antes de entrar em questões econômicas, haverá alguma preferência, por exemplo, não, vai ser a vacina russa, vamos receber as doses da vacina da AstraZeneca, que o governo federal está comprando, ou a vacina cubana, ou a vacina chinesa, enfim. Vai existir um padrão para os estados do Nordeste ou não? De novo, o padrão tem que seguir a ciência, na minha opinião, e na opinião também dos líderes do consórcio Nordeste, também dos governadores do Brasil. Veja, tem que ser aprovada pelo Comitê de Ética Médica, né, que trata de todos esses temas da saúde, tem que ser aprovado pela Anvisa, e nesse caso a Anvisa já acertou de trabalhar um processo célere, que aliás já fez lá atrás com a da H1N1 e da influenza. É possível, sei lá, 15, 20 dias, sei lá quantos dias, fazer a validação da vacina. Bom, a partir daí, eu creio que aquela que tiver a aprovação, nós vamos utilizar. Particularmente, e isso nós temos tratado com amplo apoio também, o ideal no Brasil é a gente poder utilizar do melhor entendimento. Eu tenho um entendimento aqui que permite um bom preço, que permite uma boa qualidade, a condição de produção, com transferência de tecnologia. Então, é claro que nós vamos ter, porque não vai ser só uma vacina. Essa é uma vacina que você vai estar tendo que aplicar como as outras vacinas. Ano, né? Exatamente. E tem alguma ideia de prazo, governador? Porque o governador João Dória falou aqui sobre meio de dezembro, e como tem eleições acontecendo, há muita desconfiança sobre esse tipo de discurso, de já colocar uma data. O senhor acha que faz sentido já falar sobre isso? Olha, nós já tivemos várias datas. Vai ser em setembro, vai ser em outubro. Eu prefiro ter esse cronograma a partir da definição daquilo que é a essência. Qualquer que seja o estado,
ele precisa, para aplicar dentro do Brasil, pelo regramento brasileiro, que passar pelo menos por essas duas instâncias, o Comitê de Ética Médica, a Anvisa, tá certo? Sem isso não se tem a condição da aplicação. Por isso, mais uma vez, que nós temos que trazer para o governo federal, para o poder central, não só a responsabilidade, mas também partilhado com o setor público e o setor privado sobre esse cronograma. Na minha opinião, de tudo que venho acompanhando, de tudo que a gente vem dialogando, é razoável, não é, que a gente tenha agora em dezembro a conclusão das pesquisas. Terminou a pesquisa. Qual é o tempo que a gente tem para análise? Pode ser simultânea, do Comitê de Ética Médica e da Anvisa. Bom, então existe uma possibilidade de ser dezembro, mas assim, acho que é razoável e é bom, na minha visão, se a gente puder abrir o ano, janeiro, fevereiro, março, fazendo esse trabalho, eu acho que é um caminho. Repito, tem o outro lado que agora que eu acho que vai tirar a cortina e a gente vai ver o tamanho, vou usar uma linguagem nordestina, o tamanho da bagaceira na economia, que é um problema gravíssimo. Esse ponto que eu queria entrar, porque na verdade 2020 certamente vai ser o pior ano econômico da história do país, a maior recessão de todos os tempos. E eu queria saber dos dados no Nordeste, porque o Nordeste é o destino turístico brasileiro por excelência, uma das atividades mais atingidas. Fala-se que o Brasil vai ter uma queda de 5% a 6% do PIB. No Nordeste é por aí também? É mais, menos? Como é que vocês estão vendo o quadro recessivo? Pelo dado que a gente acompanhou, nós temos uma situação que está na média brasileira. Qual é o lado bom? Havia uma expectativa bem maior da queda. Falava em até 10%, né? Falava em até 10% da economia brasileira. Bom, aí vamos lá. Qual é o desafio? E aqui nós devemos muito a algumas iniciativas e algumas modelagens do próprio Congresso Nacional. Veja aqui, eram 4 pilares, né, que foram trabalhados ali desde março, abril, que deram um bom resultado e que nos trouxe aqui. Primeiro, uma rede de proteção social. O presidente Bolsonaro encaminhou uma proposta de uma ajuda de R$200, o Congresso Nacional, o meu campo político defendia um salário mínimo, terminou aprovando R$600. Essa rede de proteção social, ela atende hoje a 50 milhões de pessoas. Então, imagine o que isso representa. Nós temos uma outra proteção aos empregos, ou seja, que foi a complementação. Vamos dizer que foi uma ideia inteligente, na minha opinião. Eu participei dessas discussões. O Brasil, se tivesse tido um desemprego como outros países, a Índia, o próprio Estados Unidos, enfim, um desemprego muito elevado, isso ia trazer um custo Brasil no salário-desemprego, no auxílio para o desempregado. Bom, o que o Brasil fez? Peraí, vamos fazer uma pactuação? O salário vai ser esse, a empresa paga isso e o país aqui na desoneração da folha paga essa outra parte. Isso aqui são cerca de 15, 16 milhões de brasileiros que tiveram a proteção, não é? E isso garantiu as condições do emprego. O terceiro bloco, vamos garantir os serviços. Então, precisa os serviços dos municípios funcionar, os serviços do Estado funcionar e o do próprio governo federal. Aí veio aquela abertura de um crédito que pode chegar, nós estamos em 600 e tantos milhões, mas podia chegar até a 800 bilhões de reais. Bom, aqui, veja só, garantiu saúde, segurança, etc., com a complementação da receita perdida com a queda na economia por estados e municípios. Fundo de participação, ICMS, ISS, ou seja, isso aqui foi um passo muito importante. E o quarto bloco é crédito. Crédito para as micro e pequenas empresas, crédito para as médias e para as grandes. Cerca de 139 bilhões era a previsão. Bom, qual é o lado agora? É que também tinha uma ideia que, paralelo a isso eu me lembro ali tratando, ali ainda conversando com o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, com o Mansueto ainda na Secretaria do Tesouro Nacional, era a ideia de ter uma transição em que saíssemos dessa parte desses auxílios, dessas ajudas com recursos da União, para caminharmos aqui
para uma transição gerando emprego. Bom, isso não teve. Esse é um problema. O que é que acontece agora? Setembro já fechou, não é mais R$600, agora 300. E o que está anunciado é que fica agora até o final do ano, já não são mais 4 parcelas, são 2 parcelas pagas num período de 4 meses. E a partir de janeiro, desses 50 milhões, pelo que está sendo anunciado, cerca de 10, 11 milhões continuam recebendo e 40 a 39 a 40 milhões de pessoas deixam de receber. Então, alguém que todo mês tinha lá R$600, agora só tem 300, agora passa a ter zero. Dinheiro para comprar feijão, a farinha, o ovo, a carne, o pão, enfim, não tem. Então, isso é um grave problema social. Um grave problema social. 2, encerrou também a desoneração, né, que agora estão lá, foi o que deu lá, tira dinheiro do Fundeb, tira dinheiro do precatório, ou seja, e o fato é que a saída disso aqui gera desemprego. Gera desemprego. Veja que criou uma situação... porque as pessoas vão ter que procurar emprego e isso aumenta a taxa automaticamente. Aumenta. Veja que a gente estava com 11, 12 milhões de desempregados, já estamos chegando a 13 milhões de desempregados, já chegando na casa de 14% do desemprego. Imagina se chegar em 20%, tá certo? Ou seja, aqui é menos dinheiro, menos renda, mais gente no desemprego, ou seja, na miséria, na pobreza. Terminou agora, né, dia 12, 13 de outubro, paga a última parcela dessa compensação às receitas de estados e municípios. Tem os municípios do Brasil inteiro, eu diria 80%, 90% dos municípios, algo entre 80% a 95% da receita é o fundo de participação. O mês passado, uma queda de 28%. Imagine, 28% no mês, 28% no outro, 30% no outro. Isso aqui vai gerar um desequilíbrio, os municípios vão ter dificuldade de manter os serviços de saúde, serviços de limpeza, ou seja, isso vai dar problema também para o Brasil. Agora que saiu 10 bilhões dentro do fundo garantidor para as micro e pequenas empresas. É bom? É bom. Porém, 10 bilhões para o Brasil inteiro, tá certo? Um limite de até 50 mil, isso dá para atender um pouquinho só de empresas. O que é que eu quero lhe dizer aqui para compreender? Nós temos uma situação em que estamos caminhando para a beira de um abismo. De um lado, os mais pobres, com a renda reduzida a 50%, caminhando para zero, uma boa parcela. Aliás, a 80% pelo que está programado. Um desemprego com a perda de renda de pessoas que estão aí. Porque nós estamos tirando, vamos tirar o apoio, não é, a desoneração da folha. Antes de chegar sequer a vacina, antes de se fazer sequer a vacina, onde é que essa pessoa vai arranjar emprego lá fora? Terceiro, essa situação dos municípios. Então, acontecendo tudo ao mesmo tempo, sem o plano da geração de emprego. Eu me lembro ali na época do presidente Lula, a gente viveu, eu era governador naquela crise de 2008, 2009. Foi lançado um pacote, né? Olha, nós vamos fazer obras, nós vamos abrir o crédito consignado, nós vamos abrir liberação de crédito para as empresas, para os estados, para o município, Minha Casa Minha Vida, água para todos, luz para todos, ou seja... E isso terminou fazendo o que o Lula dizia, uma marolinha, ou seja, terminou, mas tinha um... Mas era hora, então, agora de fazer um plano de obras. Um plano de obra. Então, nós temos no Brasil quantas obras paralisadas? É uma creche que ficou no meio do caminho aqui, é uma escola ali, é um sistema d'água, é uma estrada, é uma ferrovia, ou seja, há necessidade de se garantir um plano, porque esse é o caminho. Além disso, de onde é que vem o dinheiro? Nós temos apresentado também. De um lado, nós temos defendido que desse colchão das reservas cambiais tem uma parte que é excedente, mais ou menos 50 bilhões de dólares. Vai queimar isso? Não. Ela vira um fundo garantidor para a captação de recursos. São 50 bilhões de dólares, mais ou menos aí uns 250 bilhões de reais. Nós temos mais ou menos 3,7 bilhões de recebíveis da União dos Estados e Municípios. ICMS, IPVA, coisas que não foram pagas, sonegação, para usar a palavra certa.
E existe no Congresso um projeto que tem por objetivo uma forma moderna de cobrança da sonegação. E com isso, desse valor mais ou menos precificado, mais ou menos R$1 trilhão é recebível. É possível daqui se ter uma condição, inclusive, de antecipação de receita, sem ser empréstimo, sem criar tributo, enfim. Mas eu defendo também a tributação, tem que tributar a distribuição de lucro e dividendo. O salário, né, de quem ganha lá acima do teto do INSS já começa a pagar imposto. Alguém que ganha 20, 25 mil reais já está pagando lá 27%, 30%, 35%, ou seja... E a pessoa que recebe 1 bilhão por mês, 100 milhões por ano de distribuição de lucro e dividendo, isento. Não tem sentido. Então, a distribuição de lucro e dividendo é o salário, não é, de quem lida como empreendedor ou aplicador no mercado. A tributação aqui gera uma receita que pode também dar sustentabilidade. Eu defendo ainda que possamos trabalhar com modelagens de parceria público-privado, podemos trabalhar com um fundo de imóveis, um fundo imobiliário como recebíveis, ou seja, alternativas tem. O que falta? Diálogo, para poder integrar propostas, municípios, estados, governo federal, integrar setor público, setor privado, num plano único para o país. Aliás, noutras crises lá atrás, para não citar só do PT, lá atrás o presidente Fernando Henrique viveu crise, também lá eu acompanhava como parlamentar. Ele criou o programa Avança Brasil, enfim, no sentido de... Eu estou dizendo, independente de quem é do partido A, do partido B, ali durante... o governo da presidenta Dilma também, ela fez um plano, ou seja, há necessidade de sentarmos à mesa, é o que eu estou defendendo, setor público, setor privado, para ter um plano integrado. Se não tiver, ouça o que eu vou lhe dizer. Nós estamos aqui no mês de outubro, no 247, e eu estou lhe dizendo, há um caos anunciado. Tenta imaginar o que são 39 milhões de brasileiros que tinham renda sem renda. Isso aqui vai dar convulsão, mano. Isso aqui vai dar convulsão social, vai dar gente saqueando armazéns, saqueando... Infelizmente, eu não quero isso, mas infelizmente a fome, ela tem reação, tá certo? A miséria, especialmente para quem nunca viveu na miséria, passou a ter uma condição e agora vai voltar a uma condição pior, ele reage. Os desempregados, estou falando aqui de quantos milhões que estão ficando desempregados, isso aqui vai ter reação. Tenta imaginar a situação dos municípios. Estou vendo agora a eleição, os prefeitos tudo animado para participar da campanha, na hora que tomar posse, não é? Tem lá um município quebrado, tá certo? Essa é uma realidade. Então, eu estou chamando a atenção e confesso a você que estou assim, que nem o Moisés pregando no deserto. Mas não pode ser assim. Pouca gente, né, levando a sério. Eu estou olhando para frente, estou vendo isso, pelo amor de Deus, vamos cuidar. Chegando, né? O que o senhor acha da proposta que o Paulo Guedes tem feito de criar um novo imposto, né, de recriar a CPMF? O senhor acha que ajudaria nesse momento? E como é que colocaria isso na população no meio de uma crise como essa? O campo político do qual eu faço parte defende a CPMF e defende não apenas como uma política de arrecadação, mas também como uma política que ajuda no combate à sonegação. Bom, é fácil aprovar lá no Congresso Nacional? Eu acho que não é fácil. Mas eu creio assim, se o ministro Paulo Guedes tem essa proposta, nós estamos apresentando essa aqui, sobre lucro e dividendo, tem outras propostas, tem alternativas como essa, daquilo que, tirando o colchão de proteção da política internacional, eu tenho aqui nas reservas cambiais, essa parte do fundo de recebíveis, da dívida ativa, etc., essa parte do fundo imobiliário, ou seja, das alternativas que nós temos, eu creio que sentando à mesa para o diálogo, setor público, setor privado, trabalhadores, empreendedores, municípios, estados, governo federal, eu acho que a gente chega a um bom entendimento. Eu creio que, independente da posição de quem é governo, quem é oposição, tá certo? Quem nem gosta da política, a emergência vai falar mais alto. Ela não falou mais alto quando a pandemia chegou? Tudo era impossível. Isso não dá, isso não dá, isso não dá. Chegou a pandemia, tivemos que encontrar 600 bilhões, 800 bilhões, não tem jeito. É na alegria
ou na dor, na saúde ou na doença. Nós vamos ter que garantir uma alternativa. Então, o senhor é um político marcado pelo diálogo, né? Há muitos anos essa é a sua linha de atuação. E o diálogo com o presidente da República era um diálogo complicado, difícil, principalmente no começo, mas ele vem dando sinais de estar mais disposto. O exemplo dessas últimas semanas diz respeito às chamadas instituições, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, sobretudo. Como líder do consórcio Nordeste, o senhor acha que vai ter espaço para dialogar diretamente com o presidente sobre esse plano de emergência? Eu ficava olhando ali no começo, né? Eu estou no quarto mandato de governador, sou dos governadores do Brasil que tem maior número de mandatos, aliás, graças à bondade do povo, graças a Deus, 4 vezes no primeiro turno, e assim, sem sapato alto, né, com muita modéstia, eu ficava olhando aquela coisa ali do começo, né, e eu dizia, sentou nessa cadeira, vai ter que beber da água da humildade, vai ter que ver que não se faz nada só. Não se faz nada só na vida. Imagine para coordenar, para fazer a gestão de um país. Não se faz nada só. Quando eu falo só, quem é governo e quem é oposição. A oposição precisa lidar com o governo, mas o governo precisa lidar com a oposição. Mesmo quando tem uma maioria no Congresso, você precisa lidar com a oposição, porque tem mecanismo de emperrar, de atrasar, ou seja, e se você quer acelerar, precisa ter diálogo. Na minha opinião, assim, claramente, o presidente Bolsonaro é o presidente do meu país, é o presidente, né, para toda a nação. Assim como sou governador para todo o Piauí, assim como cada prefeito, cada governador. Ora, nós temos que sentar para o diálogo. O que está aqui em jogo é o interesse do povo brasileiro. E não é razoável, faz de conta que eu não estou vendo. Às vezes eu digo para o meu pessoal, para aí, vocês estão entrando muito na onda das discussões dos temas que não são a prioridade. Não são a prioridade. Às vezes fica lá numa discussão sobre uma coisinha daqui, uma coisinha dali, quando eu vejo aqui o problema do desemprego, o problema da economia, mesmo caindo pouco, e caiu pouco por causa dessa rede de proteção. Aquela queda de 10%, hoje se fala em até 5%, né, graças a essa rede que foi criada. Mas o país aguenta isso? Não. Isso aqui tem que ter uma alternativa. Tem que ter algo sólido, seguro. A riqueza... Tem que gerar riqueza. Tem que gerar riqueza. Ou seja, qual é o lado bom? O Brasil tem um potencial gigante. Gigante para produzir alimentos para o mundo, para produzir coisas para o mundo, para produzir vacinas para o mundo, para produzir, vamos dizer assim, para o próprio Brasil. O Brasil, se a gente colocar que vamos trabalhar nas coisas que o próprio Brasil precisa, já é uma coisa gigante, tá certo? Então, lembra lá do Keynes, colocava, o Keynes, ele dizia, se pagar para poder abrir buraco e pagar para aquela mesma pessoa fechar um buraco, já vale a pena. Bom, o Brasil não precisa se dar esse... Tem tanta estrada para fazer. Nós vamos fazer estrada, vamos resolver água, vamos resolver coisas da educação, da saúde, vamos trabalhar. E tem uma condição hoje boa com o setor privado, acho que é possível se trabalhar e de forma integrada, vamos dizer aqui para você. Agora o meu estado tem lá o Pro-Piauí, é um programa que a gente lançou para investimentos de mais ou menos 6 bilhões de reais entre 2020 a 2022, agora já caminhando para a retomada, onde nós vamos lá. Agora eu baixei edital para recuperar 2.000 quilômetros de rodovia, estamos trabalhando, o Estado, graças a Deus, fizemos o dever de casa, temos uma condição de capacidade de investimento, folha de pagamento controlada, custeio controlado, as condições de crédito, ou seja, temos condições de crédito. Ora, isso aqui permite, inclusive, uma interação com o setor privado. Alguém vai investir numa base de produção de energia eólica solar no Piauí, vai investir numa produção de frutas irrigadas, vai investir em produção de grãos, vai investir no turismo, vai investir numa área como essa. Qual é o apoio que o Estado pode dar?
O Estado pode resolver o problema dessa estrada, dessa ponte, pode fazer essa subestação de energia, pode colocar aqui internet. Nós inauguramos agora 96 municípios com fibra ótica. Ontem comemoramos em Teresina a condição, né, da universalização de água, num modelo de PPP em que o sistema de abastecimento é público, ele continua do Estado, mas numa subconcessão para um privado que faz um investimento que vai chegar a 1 bilhão e 700 milhões, garantir água para quem não tinha direito de banhar no chuveiro, tá certo? Como a gente ouviu os depoimentos ontem lá. Então, esse caminho, eu estou dizendo isso. Agora, se eu tiver a condição de operação de crédito para poder atender a esse investidor, eu animo o investidor para fazer o investimento. Isso que eu estou colocando. Então, esse casamento, setor público e setor privado, se a gente tem as condições de crédito para a sociedade, a minha visão, e nesse aspecto, é em qualquer lugar do mundo. O que a Alemanha está fazendo? O que os Estados Unidos da América estão fazendo? O que o Banco Mundial está recomendando? O que o Japão está fazendo? O que a China está fazendo? Todo o planeta que tem um plano, que tem um governo, não é, com sensibilidade, com compromisso, que tem uma visão, está fazendo isso. Um sistema em que é o poder público quem dá o primeiro passo. É o que eu estou defendendo. Tem que dar o primeiro passo. Municípios, estados. Vamos dar um exemplo. Tem um plano para 10 bilhões para micro e pequena empresa. A minha visão tinha que ser uns 40 bilhões, mais ou menos. Mas se os estados entram, se cada município entra, somando um pouquinho daqui, a gente alcançaria esse objetivo. Então, faltou o diálogo. É isso que eu acho que está acontecendo. E nesse cenário todo, agora vai ser disputada a eleição, né? Prefeitura, candidatos a vereadores. Como é que está a esquerda no estado do Piauí? Como é que estão as alianças para se formar os candidatos lá à prefeitura? Olha, nós estamos trabalhando em cada estado brasileiro, nosso campo político, com um conjunto de líderes de diferentes partidos. Tem a estratégia própria do Partido dos Trabalhadores, assim como do PSB, do PDT, do PCdoB, do PSOL, ou seja, dos partidos que são mais à esquerda, mas também nós temos um elo com os partidos de centro. E houve uma modificação, né? Por exemplo, o PSDB, que historicamente sempre era o partido ou do governo, ou nós da oposição e eles do governo, agora também está no campo da oposição, na maioria dos lugares, e assim outros. Então, na minha opinião, há necessidade, nesse instante, né, da gente olhar as eleições numa perspectiva de ela ser o alicerce para o que vem à frente, a eleição de 22, onde o Brasil vai ter que julgar. Aquele projeto que estava lá atrás, qual era o resultado dele? Tá certo? Dá uma olhada, você pode não gostar do Lula, pode não gostar da presidente Dilma, presidente Lula, pode não gostar do Partido dos Trabalhadores, pode não gostar de mim, mas não pode negar o que aconteceu com o Brasil entre 2003, não é? 2010 a 2016, até que a gente teve um golpe lá, que hoje está claramente demonstrado, tá certo? Bom, olha o que era o Brasil na área de educação. Olha o norte, você imaginar, das 100 cidades do Brasil, primeiro lugar em educação no IDEB, olha quantas tem do Nordeste, do Norte, porque o Brasil criou uma política nacional, não é? Onde que não tinha, o meu estado 80% não tinha energia, hoje falta, sei lá, 20 mil ligações, nós saímos de 570 mil pontos de ligação de energia para 1 milhão e 300 mil, é brincadeira isso? Eu estou falando era praticamente 7 cidades que tinham internet para 224 municípios com internet. Eu estou falando, não é, de uma rede de saúde que chega, aliás, a pandemia ajudou muito agora também, a cerca de 30 polos com alta complexidade, sair de mais ou menos 300 leitos de UTI para cerca de 800, 900 leitos de UTI, tá certo? Você ter uma cidade como Guaribas, aquela cidade do Fome Zero, tinha 8 pessoas de nível superior, agora tem mais de 600 pessoas de nível superior. O que era a agricultura familiar?
não é? O que era essa parte relacionada à própria renda, ou seja, o Bolsa Família, que se criticava muito, mas ele era um programa que não era para a vida inteira, ele era transitório enquanto se dava renda. O meu estado teria próximo de 1 milhão de famílias no Bolsa Família e ficou na casa de 470 mil. Por quê? Porque outras foram ganhando a condição de renda, pelo emprego, pelo trabalho, como empreendedor, como agricultor que passou a ter renda e não preenchia mais o requisito do Bolsa Família. Você garantir as condições de abastecimento de água. É no Brasil inteiro, mesmo em lugares mais desenvolvidos. Se você olha o que aconteceu com a própria economia do Brasil, o que era o PIB brasileiro, o que é hoje? O que era a renda per capita do Brasil, o que é hoje? Então, eu estou falando da presença de educação técnica descentralizada. Quantos lugares não tinha a Escola Técnica Federal, o Instituto Federal, e passou a ter? Não tinha universidade e passou a ter. O estado do Piauí, para dar um exemplo, tinha ensino superior em Teresina e Parnaíba. Hoje nós temos ensino superior em 162 municípios, você acredita? Outro dia eu entrevistei uma candidata de Picos, né, e ela falou que Picos virou um polo universitário. Polo universitário com curso de medicina, com curso... Você compreende isso? Você sabe o que significa isso para o Brasil? Né? O comércio, os serviços, ou seja, o turismo. Então, a infraestrutura, vocês sabem a importância das redes de ferrovia em praticamente todas as regiões do país, os aeroportos, né? Ou seja, que se criticou muito, mas temos aí belos equipamentos de aeroportos prontos para o desenvolvimento em todas as regiões do país. Então, o que eu estou lhe colocando é que havia um plano. Qual é o problema que eu vejo? É assim, eu sinto às vezes que nós estamos num barco sem saber para onde é que estamos indo. Às vezes dá a impressão que amanhã é o dia, o que é que vai ser hoje? Qual vai ser a crise, né? Qual vai ser a crise? E há um reconhecimento da população, de forma eleitoral, a todo esse projeto, né? Como é que anda o campo da extrema-direita no estado do Piauí? Porque no Nordeste a gente sabe que isso é muito menor. Eu aprendi a não colocar a culpa do outro lado, tá certo? A gente tem que olhar para o nosso lado. Eu estou defendendo que nós precisamos, em primeiro lugar, há necessidade também de uma unidade, de uma integração, de um planejamento aqui do nosso campo político. Eu estou falando de pessoas que defendem soberania, pessoas que defendem democracia, pessoas que defendem a necessidade de uma rede de proteção aos mais pobres, ou seja, que não aceitam a fome, que não aceitam a volta ao crescimento da miséria como está acontecendo, que não aceitam a volta do crescimento da pobreza como está acontecendo. Pessoas que compreendem que o país precisa ter mesmo um plano de desenvolvimento econômico integrador em todas as regiões do Brasil. O plano para São Paulo é diferente do plano para o Piauí, é diferente do plano para Picos, por exemplo. Picos é uma realidade, São Paulo é outra. Então, eu tenho que trabalhar um desenvolvimento de acordo com a realidade de cada região do país. A necessidade, não é, da gente poder ter uma política de paz. De paz, eu estou falando de paz mesmo. Você imagine se eu tenho uma política de ódio, se eu tenho uma política de agressão, de agressividade, onde um quer destruir o outro. Meu Deus, até como cristão não é razoável. E aí eu queria lhe perguntar nesse aspecto, que papel que pode ser desempenhado pelo ex-presidente Lula, né? A gente está vivendo ainda esse impasse, o senhor falou do golpe. Na nossa opinião, tudo isso aconteceu para impedir a volta do ex-presidente Lula à presidência da República. E ele ainda está nesse impasse de aguardar para ter ou não seus direitos políticos. E ele fala o seguinte: olha, eu quero os meus direitos mesmo que não seja para ser candidato. Que papel ele pode desempenhar nesse plano de emergência que vai ser necessário agora que a gente está vivendo essa transição do auxílio emergencial para um alto desemprego que se anuncia? Como é que o senhor acha que o ex-presidente Lula pode atuar nesse momento? Pode e deve? Então, veja, de novo, aí eu vou começar de onde você pontuou. Tenta imaginar. Vencemos as eleições em 2002, com Lula presidente. Trabalhamos um mandato até 2006. Essa aliança que foi extraordinária ali em 2002, com um grande líder da classe trabalhadora, dos maiores do país, o Lula, com um dos maiores líderes da classe empresarial, José Alencar. Um pacto de classe aqui. Não, resultado, um governo, não é, que levou em conta
não é? Empreendedores e trabalhadores, ou seja, e é claro, com esse compromisso com os mais pobres. Bom, aí vence as eleições de 2006 que ninguém acreditava. Não, esse aqui vai ser de um mandato só. Os empresários vão embora, o país vai ser um desastre. Uau, não foi. O país encontrou um caminho. Chega 2010, né? Agora não tem jeito, não é o Lula, não tem jeito. Faz a sucessora. A presidenta Dilma vai eleita ali naquela eleição. Vem 2014, vai eleita, reeleita novamente. Eles olham para frente, vai ser o Lula, então não vai ter vaga. Não vai ter vaga. Então, manda de 20 anos, né? Manda prender o homem. Eu tinha uma vez uma agenda com ele na Espanha e um ex-ministro da Espanha disse para ele, olha, sorte sua se for preso, que vão querer te matar. Tá certo? Então, veja, o fato é que o que aconteceu nesse país, a história um dia vai ser contada. Dá uma olhada na história do Getúlio Vargas, dá uma olhada na história do Juscelino Kubitschek, o que era esses dois líderes naquela geração, para quem viveu aqueles dias e o que a gente teve que refazer. Eu estava no Senado Federal quando a gente teve que fazer ali uma anistia, tá certo? Uma oficialização de uma espécie de perdão do Brasil a Juscelino Kubitschek. Até o Randolph, senador Randolph, com outros líderes, apresentamos ali, que encabeçamos. Então, o que eu quero aqui que você compreenda é que ali é um plano, e na minha opinião, esse plano é muito mais sofisticado. Eu gosto muito do economista Ladislau Dubois, que ele era um pensamento no mundo, que o mundo sempre teve uma classe dominante. O mundo e o Brasil, e todos os países. Essa classe dominante, uma hora foram os da força, os da guerra, os reis, né, os da terra, os donos da terra, o comércio dominou, o sistema financeiro, enfim. Hoje é o capital não produtivo. O capital não produtivo. Veja que escândalo. Desde a crise do coronavírus, os mais ricos, os bilionários, aumentaram em 10 trilhões a sua riqueza. Olha que escândalo. Ou seja, a tese é, esse povo que vive, não é, puramente da especulação, uma coisa é um banco financia lá um projeto agrícola que gera produção, financia um comércio, financia uma indústria que gera produção. Eu estou falando quem trabalha do capital não produtivo. Estou falando de quem, não, como diz a minha mãe, não dá sequer, não gera uma agulha, tá certo? Não consegue fazer sequer um prego numa barra de sabão, tá certo? Não bate um prego. Não bate um prego na barra de sabão, tá certo? Então, ouça o que eu vou lhe dizer. Esse capital não produtivo, para ele ganhar muito dinheiro, ele precisa de quê? De muita instabilidade. Precisa de muita instabilidade. Porque com a instabilidade, o dólar sobe, o dólar desce, as ações de uma empresa ou de um público ou privada sobe ou desce, eles ganham dinheiro, a inflação sobe, ele desce, o juro vai lá para as alturas. O Brasil estava muito estável, né? Estava muito tranquilo. Então, o Brasil estava instável, temos que bagunçar esse negócio aqui. E isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa, enfim. Então, hoje a gente vive uma coisa que precisamos estar muito atento a ela. E o pior, quando meios de comunicação começou a ter penetração em comissões de bolsa de valor, o Conselho Monetário, começou a ter participação nas áreas de poder de decisão, meu Deus, isso aqui é uma coisa perigosa. Então, o que eu lhe digo veja, às vezes eu olho qual é o plano mesmo, é de vender o que tem hoje, aquela família que resolveu que não vai ter um plano aqui mais para a família, nem de trabalhar, nem de investir. Vende tudo. Agora eu vou vender a geladeira, o sofá, enfim, e vou consumindo. Uma beleza, festa todo dia, pá. Só que amanhã assim não tem mais nada. Então eu olho para o Brasil preocupado que a gente volta a um caminho perigoso. Então eu estou te colocando isso para você entender o que eu vou dizer. Tem papel sim para o presidente Lula. Ele é, gostando ou não, um dos maiores líderes brasileiros. Um dos maiores líderes brasileiros. Com tudo que fizeram, tentaram... Tem alguém mais investigado no planeta? Eu acompanhei o drama vendo a Dona Marisa, uma mulher simples,
amanheceu o dia, ela tinha que ir no açougue, e chega lá, as coisas rodando na televisão sobre o marido, sobre o filho. Você sabe o que é isso? É alguém que morreu de angústia, tá certo? Então, eu estou falando disso, né? De um apartamento que não tem um documento que ele comprou, um sítio que está lá o documento, quem é o dono. Agora tiveram que refazer a história das palestras, ou seja, o que fizeram com um monte de líderes nesse país, que agora estão tendo aí. Eu quero o governador José Pimentel, lá de Minas Gerais. Como é que vai consertar a vida desse brasileiro, da esposa dele, com tudo que fizeram? Tá certo? E assim, o Vacari, assim, vários líderes do nosso país, o Genuíno. Ou seja, nós temos uma fábrica de destruição de líderes, misturando. Quem é que não quer combater a corrupção? Então, misturando uma boa causa, misturando casos verdadeiros com casos que não são verdadeiros para outros interesses. Então, é uma coisa sofisticada, violenta, tá certo? Mas, mesmo assim, quando você pergunta qual foi o melhor presidente do Brasil? Lula. Quem é um dos maiores líderes do Brasil? Lula. Então, veja, esse líder, ele tem um papel, mas ouça o que eu vou lhe dizer. Mas não tem jeito. Pensando institucionalmente, pensando no Brasil, é o presidente Bolsonaro, é a equipe dele que tem que liderar nesse momento, tá certo? Ou seja, tem que liderar. Aqui, eu acho que ele tem um papel no nosso campo político, não é? No sentido de apresentar alternativa. Esse Dias apresentou um plano para a reconstrução do Brasil, mas eu acho que tem que ir além só do PT. A gente tem que ter um plano num campo mais amplo, porque eu, dialogando com vários líderes, eu vejo que tem gente lá no MDB que está preocupado com a situação do Brasil, gente que está lá no PTB que está preocupado com a situação do Brasil, gente que está num conjunto de partidos mais ao centro que tem preocupação com o Brasil. Tem preocupação com o Brasil. Então, eu acredito que não há outra alternativa. Ou nós vamos para uma linha de diálogo, né? Você falava há pouco, o presidente mudou, o presidente Bolsonaro mudou. Eu tomara que essa mudança chegue a esse ponto. Não sei se mudou tanto, mas enfim, tem sinais aí, pelo menos em relação ao Supremo, enfim. Mas é nesse aspecto, quer dizer, quando o senhor fala de irmos para uma linha de diálogo, se é possível que esse diálogo inclua oposição e governo, no sentido, olha, a emergência é muito grave, vamos tentar sair desse buraco, né? Eu acho que é um pouco isso. O que eu posso lhe colocar veja, não há, porque ainda não houve essa... Vou usar aqui um termo aqui da minha tribo aqui, não houve ainda uma pagelância. Minha cara já diz aqui, sou índio descendente, tá certo? Lá da nação G, da tribo de Jaicó. Lá no Então, veja, nós ainda não tivemos, como eu disse, essa pagelância, esse diálogo que é um erro nosso, do nosso campo. A minha teoria é que a gente possa, a partir de um esboço como esse que foi apresentado, é esse o plano? Não. Qual é? É esse. E, do outro lado, a necessidade da gente ver quais são os líderes que estão dispostos a isso. Eu vivi um momento extraordinário que me animou muito. Foi no Congresso Nacional, no plenário Ulisses Guimarães, ali um pouco antes do coronavírus, ali por volta, na abertura do Congresso ali, no mês de fevereiro, ainda na segunda quinzena de fevereiro. Qual era? Foi uma plenária. Estava presente lá mais ou menos 250 deputados, mais ou menos uns 50 senadores, de 8, 9 partidos, se não me engano, mas também a presença da Associação Brasileira de Imprensa, da CNBB, a presença da representação das universidades, dos reitores de universidade, da academia, entidades dos trabalhadores, entidades de movimentos sociais, entidades empresariais. E ali foi colocado um manifesto, uma posição, que ela é atualizadíssima. Ela coloca a necessidade do Brasil tratar de alguns temas. O tema do meio ambiente ali muito forte, essa situação da Amazônia, o tema da defesa das universidades, o tema da defesa das empresas públicas como parte da estratégia nacional, inclusive na relação com outros lugares do mundo. Veja, nós estamos vendendo empresas estatais nossas para empresas estatais dos outros. Ou seja, é um outro país que vai dizer como é que vai ser energia no Brasil, como é que vai ser petróleo no Brasil, gasolina, álcool. É o outro lá. Você imagina isso? Esse negócio, quer dizer, é um setor que é estratégico demais. Você imagina o setor de comunicação, não é? Veja lá que
gravavam o presidente, faziam tudo. É um outro país quem controla. Então, eu estou colocando que ali naquela pauta, também colocamos ali a defesa de um plano pensando nessa rede de proteção social, do emprego, essa parte, na necessidade de ter um caminho de apoio para a atração de investimentos dos atuais empreendedores e de novos empreendedores. E eu fiquei bastante animado. Aí veio a pandemia e praticamente desandou, a gente não conseguiu mais se reunir. Então eu digo isso para mostrar que a gente precisa retomar. Essa é a pauta do Brasil. Não dá para ficar tratando, não é, de um grão de areia aqui, outro grão. Nós temos que ir para a grande pauta, porque nela estão incluídas as outras. Claro. Tá certo? Eu não posso botar a roda grande para dentro da roda pequena. É a roda pequena que tem que ficar dentro da roda. Ela é importante? É. A discussão de um tema específico daqui e dali, mas eu acho que temos que trabalhar nessa linha. Mas acho que fica essa lição, né? Essa mensagem, o diálogo pela reconstrução. O diálogo pela reconstrução. Brasil. Essa é a minha defesa. Gisele, acho que estamos com o nosso tempo esgotando. Claro. Agradeço muito ao governador, presidente do Consórcio Nordeste, e foi um prazer recebê-lo aqui na TV 247. Obrigado. Eu estou muito animado, viu, aqui para vocês. Primeiro, mais uma vez aqui, dizer do carinho que eu, pessoalmente, como apaixonado pela democracia, de ter vocês aqui ainda resistindo, como heróis da resistência, vamos atravessar, com a verdade, com a ética, enfim. E lhes digo, o Nordeste, como diz o presidente Lula, que já foi a região problema, é a solução. É a região que mais cresce no Brasil. Nós estamos crescendo já há muitos anos, na faixa próxima de 4% ao ano. É a região que mais cresce a renda, é a região... o Brasil vai ter que gerar cerca de 50 gigas de energia daqui até 2030. A própria previsão do Brasil é que 40 gigas vem do Nordeste brasileiro. A região é a região que mais vai crescer produção de alimentos, a região que mais vai crescer nessa área de minérios, nessa área do turismo, enfim. E o Consórcio Nordeste é uma coisa extraordinária. Você poder ter um instrumento de gestão que pode fazer uma integração dentro do Nordeste, a uma rede Nordeste de educação, uma rede integrada de saúde, uma rede integrada para bombeiro, defesa civil, uma rede integrada de segurança, já fizemos com inteligência, ter a Prévia Nordeste, que já criamos, a Previdência dos Servidores do Nordeste. A gente garantiu um plano, eu estava tratando ontem aqui em São Paulo, o PNUD é nosso parceiro, de um plano voltado para essa área do turismo Nordeste, o Nordeste litorâneo, Serras Nordeste, o Nordeste dos eventos, o Nordeste da gastronomia, o Nordeste de pontos ambientais e nessa coisa arqueológica, enfim, tudo isso para o mundo. Então, quais os portos, quais as ferrovias, quais as rodovias, as marinas, o que nós vamos ter que trabalhar de forma integrada? O Nordeste tem 57 milhões de brasileiros, um PIB de aproximadamente R$1 trilhão, é maior do que 164 países do mundo. Então nós queremos, de forma integrada, trabalhar essa integração com o Brasil, trabalhar com a América do Sul, trabalhar com a África, trabalhar com a América do Norte, América Central, com a Europa, com a Ásia, garantir com isso a condição de oportunidade. A gente agora criou o Comitê Científico Nordeste, nessa coisa do coronavírus, que é para sempre, é permanente. Garantir as condições de estar lá testando a vacina. Então, o que eu quero aqui dizer é que eu estou muito animado. Que bom. Nós vamos agora trabalhar o Nordeste conectado, essa ideia do Piauí conectado, o Nordeste conectado, garantir essa integração. Ou seja, quando eu olho assim, o tamanho do desafio que temos, pensando na pauta do povo, e eu fico olhando aqui, a gente discutindo cloroquina ou não cloroquina, eu fico, meu Deus do céu, não tem sentido isso, mas que Deus nos abençoe e abençoe a vocês aqui, todo o Brasil, para a gente criar juízo e tirar proveito desse belo país chamado Brasil. Obrigado, muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau.